examinar a Escritura, conforme o Senhor Jesus nos determina. Em Mateus 24, por favor, no versículo 3, o Senhor Jesus, ele pregando uma palavra aos seus discípulos, né? O Senhor Jesus tirava alguns períodos do seu ministério para pregar somente para os discípulos, porque os discípulos estavam sendo adestrados para dar continuidade na obra redentora. Então ele separava alguns períodos do seu ministério para pregar para os seus discípulos. E aqui ele se encontrava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava de frente para uma sinagoga. Esse monte ele ficava à frente de uma sinagoga. Então ele estava pregando, olhando para aquela sinagoga. E ele estava falando assim com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu? Olha que pergunta interessante. Ele estava fazendo uma pergunta muito interessante. Porque, verdadeiramente, eles já estavam inseridos na salvação. E eles estavam querendo saber o tempo. E hoje, a gente precisa entender como nós estamos desenvolvendo a salvação eterna. Como nós estamos nos comportando através do nosso chamado. Que fé você tem colocado diante do seu chamado? Porque a fé é a grande expressão do homem de Deus, de uma mulher de Deus. E nós precisamos, sabe, através da nossa fé, perseverar em desenvolver a salvação eterna. É necessário. Aqui o Senhor Jesus estava dando uma explicação tremenda para esses discípulos, o qual ele tinha verdadeiramente, sabe, paixão para aqueles que iam ouvir essa palavra que ele estava, sabe, colocando diante dos seus discípulos. Ele estava ali pregando, mas pensando em nós. Pensando em nós. É como se ele estivesse aqui no altar pregando para todos nós. Então ele estava falando, olha só, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engana. Quer dizer, a consumação, né? O tempo, ele não colocou para os seus discípulos qual seria o tempo, mas ele estava orientando: ó, vede que ninguém vos engane, meu irmão. Olha a preocupação do Senhor Jesus. Parece que ele está pregando hoje essa palavra. Parece que ele estava falando, sabe, de uma forma que ele já estava, sabe, sabendo que nós íamos nos reunirmos aqui para ouvir essa palavra. Olha, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Escuta isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está acontecendo tudo isso aí. Tu vê que quando você vê a televisão, né, cristãos sendo decapitados de uma forma tão cruel. Aí eu olho para a minha vida e falo: Senhor, qual é a dificuldade que nós estamos tendo para te louvar aqui no Brasil? Qual é a dificuldade que nós encontramos para ir na igreja domingo? Qual é a dificuldade que eu, como cristão, confessando a salvação,
sabendo que o Senhor me manifestou essa graça, qual é o impedimento de eu estar na igreja te louvando, te adorando, ouvindo a tua palavra? Podemos desenvolver a minha fé, podemos desenvolver a minha salvação, a minha comunhão com o teu Santo Espírito, sendo impactada a cada culto pela tua presença, pela presença do sobrenatural. Meu irmão, será que a gente hoje estamos, dando a verdadeira gratidão a Deus através da oportunidade de louvá-lo, de estar aqui no ar-condicionado, prestando culto a Deus, ouvindo a sua palavra, as suas orientações? Meu irmão, se a gente valorizasse isso, esses cristãos que estão sendo perseguidos aí pelo mundo, esses missionários, famílias de missionários sendo gravemente atingidas, e a gente aqui, não é? Que eles possam acordar e despertar. Não, eu vou fazer algo para Deus, eu vou me dispor mais a ter uma comunhão com Ele. Senhor, Ele estava falando para os seus discípulos: então sereis atribulados. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Ele fala assim no versículo 12 e 13, onde eu quero chamar a atenção da igreja. Ele falando assim: depois se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, que será salvo? Aquele que perseverar até onde? Até o fim. Quem está falando isso? É o pastor? É Deus. É Jesus falando. A perseverança até o fim. Mas como nós podemos, verdadeiramente estar inserido nesses salvos? Se a gente, muitas das vezes, não tem temor ao horário de Deus, não é verdade? Não tem temor a ter um relacionamento com Deus sério. E quando você olha, esses homens que estão aí, que fé é essa, gente? Fé que está sabendo que vai, se for encontrado, vai ser decapitado, mas estão ali confessando, estão ali na frente da obra, estão ali fazendo a obra, redentora. Que fé é essa? Porque eles estão nesse estágio. E nós, por muito pouco, a gente deixa de vir um culto, desenvolver 2 horas de relacionamento com o Pai através da palavra. Porque Ele diz que a palavra Ele vai fortalecer a minha fé. E eu preciso dessa palavra, porque os dias são maus. Eu preciso dessa palavra, essa palavra é viva. Deus soprou o fôlego de vida dele na palavra. E quando eu recebo a palavra, eu estou recebendo o fôlego de vida, condição de perseverar, porque senão nós não conseguimos. É isso que nós precisamos despertar. Virão muitos ensinos falsos, escândalos. Quando vocês olharem e verem multidões, milagres, abre os olhos. Isso não significa que ali é a igreja do Senhor Jesus. Multidões, milagres, isso não significa que ela é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. A gente tem que despertar, igreja. Eu dou glória a Deus por essa porta. Eu dou glória a Deus por a gente se reunir aqui como igreja para ouvir a palavra. Porque eu tenho falado com Deus: Senhor, meus lábios são teus. Ó Espírito Santo, desenrola aquilo que o Senhor quer falar através dos meus lábios, que eu diminua e que o Senhor verdadeiramente pulveriza essa igreja. Pulveriza essa igreja com a sua verdade. Não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que nós precisamos para desenvolver essa perseverança que o Senhor nos chama a ter. Falou para os seus discípulos: fosse multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que amor nós estamos passando? Que leitura o nosso Deus tem do nosso amor para com Ele?
através das nossas atitudes, meu irmãozinho, minha irmãzinha. A gente passa uma leitura do nosso amor através da nossa atitude. A carne não quer nada com Deus. A carne não quer se relacionar com Deus. A carne tem uma atração nesse mundo que ela, sabe, ela tem um significado muito grande para a carne. A atração desse mundo tem um significado muito grande para a carne. E como eu posso ser perseverante na salvação se eu permitir que a carne me domine? Eu só posso colocar a carne submissa à vontade de Deus se eu entrar no Espírito. Se eu buscar o fortalecimento para que o Espírito domine a carne. É coisa séria. É coisa muito séria. E nós precisamos entender a mensagem de Deus. Entender a mensagem de Deus com amor. Por que eu vim aqui hoje? Por amor a Deus. Porque eu tenho necessidade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho necessidade de compartilhar, sabe, a vontade de Deus através da Santa Escritura. Senhor, eu quero te ouvir. Quando a gente vem para o culto, você pede a Deus: Senhor, eu quero ouvir. Anulo o homem. Senhor, mas não posso discernir. Discernir a tua vontade através do culto. Nosso Deus falou assim: não deixa o amor pela obra redentora se esfriar. Não deixa o amor que você tem por Deus se esfriar. O nosso Deus diz através da Santa Escritura, uma orientação, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento. Da onde vem esse entendimento? Da onde vem esse entendimento? Ele fala que nós temos que amá-lo de todo o nosso entendimento. Da onde vem o teu entendimento para amar a Deus sobre todas as coisas? Da onde vem? Faz essa pergunta a você mesmo. Que entendimento eu tenho para amar esse Deus? Se não for através do Espírito Santo, nós não vamos conseguir amar. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus falou assim: vocês não vão conseguir perseverar até o fim, se lá do alto não viu o Consolador. Fique aí em Jerusalém, porque vocês não vão conseguir fazer nada sem o outro Consolador. Então, meu irmão, é buscar esse Consolador, é falar: Consolador, não me deixe desviar para a esquerda, Consolador, que eu seja perseverança. Oh, meu irmão, é um conflito. Hoje eu vejo que o mundo está nesse conflito. Não tem conflito de Deus contra o inferno, isso não existe. Não tem conflito da igreja contra o inferno, isso não existe. Porque já tem um decreto de invencibilidade da igreja do Senhor na terra dos viventes. Não existe possibilidade de o inferno prevalecer contra a igreja, porque já tem um decreto de Deus que a igreja sempre vai prevalecer. A igreja tem um decreto espiritual que ela é invencível, a igreja do Senhor Jesus. Agora, qual o confronto que existe? O confronto que está aí, ó, nesse mundo, é o confronto dos princípios. Quem está conseguindo praticar os princípios de Deus? Quem está conseguindo praticar os princípios de Deus? É difícil, meu irmão. Não é nas nossas forças que nós praticamos os princípios de Deus, não. E o confronto está aí. Os princípios do mundo, os princípios do inimigo, os princípios de Satanás, contra os princípios de Deus, o diabo querendo que nós, sabe, proclamamos, testemunhamos, tomamos atitude segundo os seus princípios. E Deus: não, meu filho, persevera nos princípios da salvação. Persevera nos princípios da salvação, nos princípios da obra redentora. E como nós podemos desenvolver isso? Através de ouvir a palavra, através de compartilhar a palavra. É a única a única condição de vida que nós temos é ouvir a palavra. A única condição que nós temos para perseverar nos princípios de Deus é a palavra. Não a palavra que você quer ouvir, não, isso não muda a história. É a palavra que nós precisamos ouvir. Seria muito interessante falar: olha, minha irmã, tua bênção aí, ó, toma posse. Olha, minha irmã, olha aí, você está sendo alcançada pelos favores de Deus. É muito fácil.
É muito fácil a gente chegar aqui no altar e falar assim, olha, você é mais do que vencedora. Olha, você é mais. É muito fácil. Tem momento que é assim. Tem momento que Deus fala. Agora tem momento que nós precisamos ouvir. Ouvir, sabe? Porque nós precisamos praticar nesse mundo. As nossas atitudes. A nossa continuidade em buscar o favor de Deus de uma maneira correta. Com os princípios corretos. Vamos meditar no salmista. Olha só o que ele colocou. Isso é nobre. Isso é nobre. Olha o salmista Davi falando com Deus. Isso é nobre. Salmo 139. É uma oração nobre. É uma oração, sabe, que tem convicção. Que tem convicção de quem ele é. De quem ele é em Deus. Quem somos nós em Deus, meu irmão? Quem somos nós em Deus? Os dias são maus. Está difícil, olha. Você olha, você fica verdadeiramente preocupado. Porque verdadeiramente o diabo, ele está desenvolvendo o seu império nesse mundo, sabe, com uma facilidade incrível. Ele está desenvolvendo, sabe, o seu mal, sabe, os seus propósitos, seus princípios, com muita facilidade. A ação dele está livre. Por isso você tem visto coisas incríveis. Muito perto de nós. Muito perto de nós. Por quê? Quem quer saber da verdade, meu amado? Quem quer saber da verdade desse mundo? Você, fala para o teu irmão, você é um privilegiado. Porque você foi alcançado com essa revelação da verdade. Maria do Carmo, cutuca aí, Anja. Anja está aí atrás. Anja, cutuca aí o Cício. Você é um privilegiado. Eu agradeço muito a Deus. Porque eu verdadeiramente queria Deus. Só que eu segui um caminho, sabe, que me trouxeram como ensinamento. Mas, meu Deus, o teu Deus, ele falou, não, vou te ensinar. Demorou para mim despertar para esse ensinamento. Demorou. Mas Deus não desistia de mim, sempre ali, ó. Não, eu ia para cá, ia para lá, ia para cá, ele estava ali. É isso que Deus faz. Por isso eu tenho falado aqui. Por que Jesus não voltou ainda? Por que ele não voltou? Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele olha para esse mundo com os olhos dele de misericórdia. Quantos ficarão de fora? Quantos que estão dentro de igreja que ficarão de fora? Quantos? Quantos que estão mornos dentro da igreja e ficarão de fora? Quantos? Quantos que chamam Senhor, Senhor, Senhor? E quando chegar no dia, Deus fala, eu nem te conheço. Deus está dando tempo para ver se ele, sabe, ele sai desse Senhor, Senhor e mergulha. Mergulha na intimidade. Mas eu expulsei demônios, eu orei em línguas, eu enchi estágio de futebol. Eu nem te conheço. Palavra. E a gente, meu irmão? E a gente? Nesse lugarzinho pequenininho aqui, numa portinha aqui, numa rua escura, em Laranjeiras. E a gente? Porque eu tenho falado, através da pessoa do Espírito Santo, vou falar algo assim que você pode achar que... Mas o sucesso de uma igreja, ela não é medida aqui, nesse mundo. O sucesso de uma igreja é medida lá nos céus. O sucesso de uma igreja não é... Amor! Meu irmão, o sucesso de uma igreja não é medido aqui não. Nós é que olhamos e falamos, ih, mas aquela... Meu irmão, diferente, meu irmão. O sucesso de uma igreja é medida lá nos céus. E eu tenho buscado a Deus para dizer, Senhor, a tua igreja, o teu povo que entra e confessa o teu senhorio. E Deus tem falado aqui todo o tempo sobre ensinamento. Nós precisamos desenvolver um ensinamento.
do conhecimento, da revelação da palavra. A gente precisa. Nós precisamos, meu irmão. De repente um culto, sabe, é verdadeiramente, sabe, um ensinamento que vai, sabe, trazer na sua continuidade aqui nessa terra, sabe, uma informação preciosa para você, sabe, trazer manutenção para a tua salvação eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, eu sigo adiante, sabe, buscando alcançar o alvo. Eu sigo adiante. Eu preciso. E aqui esse salmista, ele coloca diante de Deus algo valoroso, bem significativo para todos nós. Que oração é essa, gente? Que oração é essa? Parece que ele estava ouvindo Jesus. Parece que ele estava no Monte da Oliveira, junto com os seus discípulos, ouvindo ele falar sobre os dias maus, sobre perseverar. Parece que ele estava ali, junto com os discípulos naquele monte, ouvindo essa direção. Ele colocou diante de Deus assim, ó, sonda, meu Deus, e conheça meu coração, ele conhece o meu coração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Olha que palavra. Se Jesus volta essa madrugada, se Jesus volta essa madrugada, meu amado, minha amada, e aí? A eternidade e sofrimento, e Deus não quer isso. Deus não quer isso. A gente pensa que os dias maus daqui, lá, meu irmão, no inferno é tormentos, dia após dia, noite após noite, e numa escuridão só. Ninguém enxerga um ou outro, só ouve, sabe, o rugir dos dentes. E a eternidade, isso é coisa séria. A Bíblia fala em Mateus que passa os céus e passa a terra, mas essa palavra não passará. É verdade, é a grande verdade. É difícil você entender essa linguagem, mas é a grande realidade. É a grande realidade. A gente tem que estar atento a isso. Aquele que perseverar. Jesus falando. A gente às vezes usa a graça. Não, eu estou na graça. Eu tenho liberdade porque a graça me dá essa liberdade. Mas não podemos confundir a liberdade com libertinagem. A gente tem que estar, não, Senhor, vê o que está aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me ao caminho certo. Como nós somos guiados hoje, igreja? Como nós somos guiados hoje? A palavra nos guia. A palavra nos orienta. Nós somos testificados através do Espírito Santo daquilo que é verdadeiro. Sem o Espírito Santo, eu jamais ia saber o que era pecado. Sem o Espírito Santo, eu jamais vou saber o que é pecado. Porque quando, sabe, verdadeiramente você está inundado do Espírito Santo, quando você vem falar alguma coisa que não seja verdade, você fica constrangido. Você faz alguma coisa que, sabe, não tem verdadeiramente a aprovação de Deus, nós ficamos constrangidos. Por isso, quando o Senhor Jesus levar a igreja, diz a Santa Escritura que o Espírito Santo não vai estar presente mais no mundo. Então não tem
como ser salvo, porque quem convence o que é verdadeiro é o Espírito Santo. Eu imagino um crente cometendo uma coisa errada, sabendo que é errado, e continua cometendo isso. Como é que pode isso? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Por isso o Senhor está falando, Senhor. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, não passa nada sem que do alto chegue até vocês o Consolador, o Ajudador. Vim à igreja só pelo Espírito Santo. Vim à igreja só pelo Espírito Santo. É só você atender essa voz, ouvinte. Não. Atendendo essa voz, a carne não quer. A carne fala, vou ficar na cama hoje, tem outro culto quinta-feira, tem outro culto domingo. Por quê? Que eu vou para a casa de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que nós revelamos que nós temos por Deus? Que amor é esse? Que amor é esse que nós apresentamos a Deus? Como nós podemos chegar a Deus? Nos guia, Deus, nos guia. Para essa semana que está por vir, me orienta, Deus, para que eu não me desvie, para que eu não faça nada que aborreça o teu Santo Espírito, nem entristeça o teu coração. Me guia, Senhor, através desse culto, porque eu vou encarar uma semana difícil, vou tomar decisões difíceis. Eu preciso, Senhor, do teu Senhor, meu irmão. Não vamos brincar com o pecado, não. O convencimento dos princípios do mal são fortes. Os convencimentos dos princípios do mal são, são fortes. Eu fico atento, porque verdadeiramente, as influências dos princípios do mal vêm. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é graça. Aí quando você, poxa, é verdade, Deus é graça, Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia. Aí você vai e entristece o coração de Deus. E tudo que nós plantamos, colhemos. Aí a conta chega. A conta chega. Aí o inimigo se apresenta. Aí ele já não vem com, falando que Deus é amor, nem misericórdia para a gente, não. Fala assim, Deus é justiça. Agora você está pagando pelo teu erro. Agora você está pagando pelo teu erro. Ele vem com essa face de Deus. E a gente precisa, não. Eu mesmo sei que eu errei. Porque o Espírito Santo me deu, me deu essa convicção. Eu sei, eu vou para o joelho. Eu vou orar pelo perdão de Deus. E como Deus, Ele é perdoador. Levanta, meu filho. Levanta, meu filho. Já se manifestou o teu perdão. Amém. E nós temos que assumir e crer. E continuar. Porque o pecado é você errar o alvo. Errou o alvo, levanta e vou embora. Mas não, ter continuidade naquele erro. Porque errar, meu irmão, todos nós vamos errar. Agora, insistir naquele erro, continuar com aquele erro, meu irmão. É como o Senhor Jesus falou com aquela mulher adúltera. Chegaram, trouxeram aquela mulher adulta para Jesus. Jesus olhou, voltou a fazer o que estava fazendo, olhou de novo. E ele perguntou àquele povo: vocês que estão julgando, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Desapareceu todo aquele povo, só ficou a mulher. A mulher, ela podia muito bem falar assim: não tem ninguém para me acusar, eu vou embora. Não, ela ficou com Jesus. Ela foi alcançada pelo favor de Jesus. Ela teve a sua resposta. Ela realmente foi suprida a sua necessidade, porque ela olhou para o lado. Cadê os acusadores? Não tinha ninguém, ela podia, Ela foi com Jesus. Aí Jesus se dirigiu a ela. Aí ela ouviu uma mensagem de Jesus tremenda. Uma mensagem para uma pessoa só. Uma grande mensagem de Jesus para uma pessoa só. Aí virou-se para ela e falou assim: cadê os teus acusadores? Vai e não peque mais.
de salvação. Vai e não peque mais. Você possa fazer essa oração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, guie-me pelo caminho certo. É necessário nós caminharmos com perseverança pelo caminho certo. É necessário que nós sejamos perseverantes em caminhar pelo caminho certo. Agora, não é por suas habilidades, não. Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero, eu desejo. Eu não quero dar um passo sem a tua orientação. Eu não quero, tomar nenhuma decisão que não venha de ti. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para entregar a vida a Deus. Tem que ter coragem de entregar de uma forma definitiva a sua vida a Deus. Que quando venha, aquelas situações, você lembrar, não, eu entreguei a minha vida a Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus. Quando vinha aquelas opções dos princípios do mal, você refletir e falar assim, não. Porque eu entreguei a minha vida a Deus. Ouve esse culto, esse culto, essa mensagem. Não. Quando vinham os princípios de Deus, te oferecer algo que muitas vezes a sua carne pronta para aceitar a sugestão dos princípios do inimigo. Não, eu entreguei a minha vida a Deus. Eu sei esperar em Deus, não pelas minhas forças, mas pelo Espírito Santo. Aos meus olhos físicos eu vejo que não tem saída, mas eu confesso o princípio e vou seguir nele, mesmo não vendo saída. Meu irmão, quem somos nós? Quem somos nós? Para encerrar, eu quero contar um testemunho verdadeiro de um homem de Deus. Ele tomou um trem para ir para uma outra cidade. E dentro desse vagão, olha como é que as coisas acontecem. Olha que muitas das vezes nós somos formados dentro de um vagão. Só tinha 4 pessoas e a viagem ia ser longa. Aí 3 homens se reuniram, sentaram na mesa do vagão e puxaram assunto com um homem que estava lendo um livro. E esse homem que estava lendo um livro, ele colocando a sua atenção totalmente naquele livro. Aí, aqueles 3 homens, em uma só voz, convidaram a ele para participar, senão ele não conseguiria jogar as cartas. Sem um parceiro, faltando um parceiro, ele não podia continuar com esse propósito de jogar a carta. Então convidou gentilmente esse homem de Deus. Ele lendo um livro. Aí ele deu uma resposta que isso me marca a minha vida espiritual. Isso eu já escutei, mais de 15 anos que eu escutei isso. E ele falou assim, puxa, eu gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês, para que a viagem se tornasse mais agradável de fazer isso, mas infelizmente eu não posso, porque eu não tenho mãos. Ele segurando um livro. Aí os que convidaram, entre oraram, um olhou para o outro olhou falaram assim, mas você não tem mãos, você não está segurando um livro? Ele falou, sim, estou segurando um livro, mas essas mãos não são minhas, é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Quer dizer, será que nós somos capazes de falar assim,
Eu entreguei a minha vida a Deus. Eu entreguei minhas mãos a Deus. Eu não posso fazer isso, porque essas mãos não são minhas. Aonde você está colocando as mãos de Deus? As mãos do Espírito Santo, aonde você está colocando? Aonde está colocando a tua carne? O teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Aonde está colocando teus olhos? São olhos do Espírito Santo. Aonde? Não se constrange, não. Será que não tem o Espírito de Deus para se constrangir? A gente precisa, meu irmão. Eu não estou aqui para machucar ninguém, não. Eu não estou aqui para ferir ninguém, não. Não se sinta machucado, não. Não se sinta ferido, não. Que você possa tirar um aprendizado desse culto. Que você possa se consertar. Se você está colocando os olhos do Espírito Santo em coisas que não pode ser colocado. Se você está colocando as suas mãos onde você não pode colocar. O nosso Senhor Jesus pregou assim, ó. Se um dos teus olhos. Se um dos teus olhos. Para o meu corpo físico, meus olhos é muito importante. E o Senhor Jesus falou, se um dos teus olhos te fizer pecar, arranca. Jesus pregando isso. Se um dos teus olhos impedir que você entre no céu, arranca-os. Se ele está falando dos olhos, ele está falando das mãos. Ele está falando do teu corpo físico. Ele dá completa essa pregação dizendo assim, é melhor você entrar no reino do céu com um olho do que ir com os dois para o inferno. Pregação de Jesus. E se Jesus volta amanhã? E se Jesus volta essa madrugada? Me diga uma coisa, meu irmão. E aí? Minha irmã, me diga uma coisa. Ele vai ser injusto para aqueles que são perseverantes? Ele não vai ser injusto com você, não. Ele vai ser justo com perseverantes. Aqueles que renunciam, aqueles que abrem mão. Ele não vai ser injusto com quem peca, não. Ele vai ser justo com quem, sabe, está ali, ó. Tem uma irmã que deu aleluia para ajudar. Quem pode dar um aleluia? Não é para machucar você, não, meu querido. É para você sair daqui e refletir. É para você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, quem sou eu? Que princípios eu estou praticando? Curva a cabeça, fecha os olhos, meus amados. Eu sei que de repente você falou, poxa, pastor, eu queria tanto ouvir uma palavra de conforto, de consolo. Essa palavra é a palavra que te conforta, te consola e que vai agir cada vez mais na tua vida. Creia dessa forma. Essa palavra não volta vazia, não. Ela está trabalhando no teu favor. Está trabalhando no favor da tua salvação. Está trabalhando em favor dos seus dias. Que quando você chegar no momento que essa mulher adúltera chegou, quando houve aquele momento que ela teve a bênção alcançada, ela não saiu, não. Não esquecer de Deus quando a tua, sabe, quando a tua causa for suprida, não esquecer de Deus. Quantas pessoas alcançam o favor de Deus na hora dos princípios? Não, eu vou por esse princípio porque é bom para a minha carne. Que é isso? Acorda! Luta! Fala com o Espírito Santo! Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que a palavra corta para os dois lados. Assim como eu estou pregando para os meus irmãos, eu estou pregando para mim também, Senhor. Porque a palavra é uma espada de dois gumes, eu estou pregando para mim também. Assim como o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja, eu sou o ministro do Evangelho, eu anuncio a salvação, mas eu me esbofeteio para que eu, sabe, não fique de fora da salvação. Meu querido, hoje em dia, você vai a um culto, dificilmente você vai ouvir uma pregação de salvação. Hoje você vai aos cultos, dificilmente você vai ouvir uma palavra que você precisa renunciar. Hoje você vai aos cultos, você não ouve mais, sabe, o Espírito Santo. Hoje você só vê situação de eu quero, eu desejo,
agora do Senhor Jesus te fala. Olha as pregações do Senhor Jesus, olha as pregações do Senhor Jesus, olha as pregações do Senhor Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele diz assim, ó, aquele que perder a sua vida por mim, achá-la. Aquele que perder a sua vida, meu irmão, achá-la. Renunciar, meu amado, renunciar. Por isso o Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos, aprendam isso. Aquele que perseverar, escuta isso, meu amado. Aquele, porém, que perseverar até o fim, até o fim. Senhor Jesus, nos ajuda a perseverar até o fim, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, porque verdadeiramente, Senhor, está se multiplicando a iniquidade. O amor está se esfriando, Senhor. Os escândalos estão acontecendo. Pregar o Evangelho está difícil, Senhor. Porque nós estamos aí nesse mundo, meu Pai. Senhor, através de falsos profetas, criando, Senhor, permeando esse mundo, Senhor, de uma forma de descrédito, Senhor. Pregar o Evangelho puro hoje, meu irmão, minha irmã, não é fácil, não. Porque o descrédito aconteceu, está acontecendo. Oh, meu amado, só Jesus para nos ajudar, só o Espírito Santo para nos ajudar a entregar de verdade a nossa vida, a abrir mão de princípios que muitas das vezes aos nossos olhos são atrativos. Mas eu tenho compromisso com meus olhos, eu tenho compromisso com meus pensamentos, eu tenho compromisso com as minhas mãos, eu tenho compromisso com meus pés. Aonde você está colocando seus pés, meu irmão? Em doutrinas, ouvindo coisas que não vai edificar a sua salvação. Pelo contrário, vai te confundir. Vai te confundir. Ouvindo coisas que não é para ouvir, que contaminam um pouquinho de fermento que você muitas das vezes absorve, você vai ser contaminado. Ouve a palavra genuína. Não fica pulando daqui para ali. Ouve a palavra genuína. Confia com o Espírito Santo. Aonde você está sendo orientado. Para onde você está indo. Não me incomoda, meu irmão. Ô, minha irmã, a decisão é sua. Mas eu tenho obrigação de orientar. Eu tenho obrigação de orientar. Porque eu vou pagar. Eu vou pagar pelas ovelhas que o Senhor Jesus nos confiou. Então, meu irmão, absorva desse culto. Se você precisa pedir perdão, peça agora. Fala, Senhor, eu entendi, essa mensagem foi direta para mim. Essa mensagem foi para mim. Eu faço a mesma oração daquele salmista. Eu faço a mesma oração daquele salmista. Sonda, meu Deus, sonda, meu Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algo mal, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o teu alvo, o caminho eterno é a tua direção. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra,
ora em qualquer lugar. Essa aqui é minha vida, Senhor. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nosso Deus espera mais de nós. Aleluia, Jesus. Ele espera mais da sua igreja. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Como rendição ao Senhor. O amor do Deus Pai. O doce consolo do Espírito Santo. E a verdade. Os ensinamentos de Cristo Jesus. Venha permear toda a terra, desde agora e para sempre. Deus abençoe a vida da